Olá pessoal, muito obrigado pela sua presença aqui hoje no canal Minutos de Reflexão. Eu sou o Fábio Lima e a gente vai conversar um pouquinho a respeito de medo. Exatamente, a gente vai tentar compreender como nos livrarmos dos nossos medos. Antes da gente começar, eu quero lançar uma pergunta para você e que é importante para que a gente dê continuidade ao assunto. Quantas vezes os teus medos se tornaram realidade? Eu tenho certeza que provavelmente nenhum deles se tornou realidade. E se ele se tornou realidade, você muito provavelmente passou por ele de uma maneira fantástica. Conseguiu reconhecer o que era aquilo para você e conseguiu superar aquilo que inicialmente era um medo, conseguiu superar com maestria através do seu desenvolvimento nesse planeta lindo aqui que a gente chama de Terra. Eu particularmente já sofri muito com medo. Com 19, 20 anos aproximadamente, eu desenvolvi uma doença chamada Síndrome do Pânico. Eu tenho certeza que alguns de vocês já devem ter ouvido falar. Não foi nada fácil, na verdade não é nada fácil passar por esse período, porém, foi uma dificuldade que me levou a um patamar de vida muito maior do que o que eu poderia imaginar. Exatamente. Então, nesse momento, quando eu adoeci, quando eu tive essa famosa Síndrome do Pânico, o primeiro desconforto é sair da zona de conforto, né? Aquela vida gostosinha, tranquila que você vive e quer continuar, quer que aquilo se perpetue pelo resto da tua vida, para que você não tenha trabalho, para que você não tenha que exigir de você a aquisição de conhecimentos e buscar conhecimento, conhecer, se desenvolver, é algo que demanda tempo, é algo que precisa de dedicação. Então, geralmente, quando nós saímos da nossa zona de conforto, nós não gostamos muito. Nessa fase da Síndrome do Pânico, foi uma fase muito difícil, não só para mim, mas para todas as pessoas que estavam próximas de mim, porque era difícil compreender o que estava acontecendo. Eu sentia muito medo, eu tinha muitos sintomas físicos e eu vivia indo aos médicos e todos os meus exames davam, ou melhor, não davam alteração nenhuma, todos os meus exames estavam bons. Isso significava, para mim, em primeiro lugar me gerava aflição. Eu ficava preocupado por não achar nenhum motivo para sentir aquilo que eu estava sentindo. Por outro lado, me trazia um certo conforto, porque eu comecei a perceber, através como eu falei para vocês, de busca de autoconhecimento, para que eu pudesse crescer e pudesse superar aquele problema, eu comecei a procurar informações que me fizessem transcender aquela limitação. E eu pude perceber que tudo que acontecia na minha vida, absolutamente tudo, era para o meu próprio bem. Ou seja, mesmo que eu estivesse sofrendo, mesmo que eu manifestasse no meu corpo inúmeras sensações ruins, tudo aquilo na verdade era um chamado da minha mente, do meu espírito, indicando que algo não estava bem para mim, que algo na minha vida estava em desarmonia e que eu precisaria fazer alguma coisa para sair disso. E realmente foi o que aconteceu. Eu fui buscar mais conhecimento e pude perceber que a vida não é só esse mundo material que se manifesta ao meu redor. A minha vida não são só os meus pensamentos, não são só as minhas formas de reconhecer esse mundo. A minha vida vai muito além disso. A nossa vida vai muito além do que esse corpo físico pode sentir. E eu comecei a perceber, com esses conhecimentos, que eu fazia parte dessa natureza abundante que nós vemos diariamente. E notei também que eu faço parte desse universo que não para de se expandir. Eu faço parte do nosso sistema solar, eu faço parte da vida do nosso planeta, eu faço parte da tua vida, você faz parte da minha vida. E eu percebi que a vida é algo muito maior do que só a manifestação de inteligência nesse corpo físico aqui que vos fala. Na verdade, eu comecei a perceber que esse corpo era apenas um instrumento de manifestação da grande vida neste mundo em que a gente vive. E a partir disso, eu comecei a me libertar dos medos. Eu comecei a prestar atenção que tudo que acontecia na minha vida tinha um motivo. E isso foi me levando a um patamar de vida muito melhor, com o qual eu já nem sonhava,
porque eu sofria tanto com as crises de síndrome do pânico, e quem já passou por isso sabe, eu não vou falar sobre isso aqui porque daria pra gente falar horas apenas sobre a síndrome do pânico. Mas eu vou tentar te mostrar aqui como nós podemos nos livrar dos nossos medos e inclusive da síndrome do pânico, da qual eu fui acometido. E não só uma vez, eu fui acometido 2 vezes. Uma mais novo e uma já um pouco mais velho, em decorrência de excesso de atividades, de trabalho, de estudo. Eu não dava tempo para o meu corpo e para a minha mente descansar. E em função de níveis de estresse muito grandes, eu acabei desenvolvendo pela 2ª vez a síndrome do pânico. Porém, da 2ª vez já foi algo mais tranquilo, porque eu já tinha indicadores, eu já tinha conhecimento para entender que a minha essência estava tentando me mostrar que a minha vida não era só aquilo ali que eu vivia naquele exato momento. A minha vida era muito maior. E da 2ª vez foi muito mais fácil sair dessas crises. Tive a ajuda de uma grande amiga, de uma psicóloga que hoje faz parte da minha vida e da vida da minha família. Então eu aproveito aqui para te agradecer, Heloísa. Muito obrigado por tudo que você fez por mim, fez e continua fazendo pela minha família. Muito, muito, muito obrigado. E eu comecei a perceber com essas crises de pânico que eu precisava voltar os meus olhos, que eu precisava voltar a minha atenção para mim mesmo, que eu precisava realmente me amar e não só falar da boca para fora. Então eu precisava cuidar melhor da minha alimentação, do meu descanso, ter momentos de lazer. Nesse tempo eu aprendi a meditação, que foi um grande aliado na minha melhora e na superação desses problemas, desses medos. E eu fui percebendo que, na verdade, o medo era só uma criação mental. Era só uma forma de reconhecer a minha realidade. E eu passei a enxergar a minha realidade como uma amiga, como uma ferramenta de crescimento. Quando eu comecei a fazer isso, gradativamente as sensações de medo e de pânico foram desaparecendo. E à medida que eu fui fazendo isso, eu fui percebendo que eu poderia também ajudar outras pessoas com aquilo que estava, com todo o aprendizado que eu conquistei, que eu trouxe para mim, eu percebi que eu poderia fazer isso também por outras pessoas. E quando eu saí um pouquinho de dentro de mim, que eu saí desse grande casulo chamado ego, eu comecei a perceber que quando eu sentia medo, eu afetava as pessoas que estavam próximas de mim. E quando eu estava bem, eu também afetava as pessoas que estavam próximas de mim. Então o que acontece? Quando nós sentimos medo, nós manipulamos energia, a energia que está disponível em todo o universo, que é a energia, que é a matéria utilizada para criar tudo que existe. Eu percebi que quando eu sentia medo e focava a minha atenção no medo, aquela sensação de medo e as sensações físicas iam aumentando. E quando eu mudava o meu foco, essas sensações iam diminuindo até desaparecerem totalmente. Ou seja, eu era criador dos meus próprios medos. A partir do momento que eu entendi que se eu mudasse de foco, esses medos iriam parar de se manifestar, então nesse momento eu consegui superar não só os medos, mas inúmeros obstáculos que eu vivia até então. E aí quando eu sinto muito medo e eu mantenho o meu foco naquela energia, naquele pensamento, naquela massa que começa a ganhar tamanho, forma e força, eu comecei a perceber que os meus medos se juntavam aos medos de outras pessoas. Ou seja, o meu medo juntava com o medo de outras pessoas e se tornava algo maior ainda. E quanto mais eu me sintonizava com esse medo, quanto mais eu me identificava com ele, mais ele crescia e menos controle sobre a minha vida eu tinha. Então eu comecei a mudar o foco e várias vezes por dia eu sentava de olhos fechados, praticando meditação e imaginava a minha vida como que eu gostaria que ela fosse. Então o que eu fazia? Essa energia que até então eu usava para fazer com que esse medo se perpetuasse, agora eu usava para criar uma nova realidade. Eu manipulava essa energia e fazia com que essa energia vibrasse cada vez mais forte. E eu permitia que essa energia crescia e eu me identificava com ela. E aí eu ia conhecendo pessoas que me levavam a me sentir cada vez melhor, pessoas que me ensinavam cada vez mais, livros que me inspiravam e que me faziam perceber que o medo era um nada.
O medo era apenas uma sementinha que eu havia plantado e que eu todo dia, quando dava atenção para ela, eu regava e adubava. Quando eu parei de cuidar do medo, quando eu parei de dar atenção para esse medo, para essa energia, e foquei a minha atenção apenas no que eu queria e que eu me achava merecedor, porque eu compreendi que eu fazia parte dessa energia maravilhosa que é a vida. E eu comecei a permitir que essa vida maravilhosa se manifestasse em cada célula do meu corpo, se manifestasse através dos meus pensamentos, da minha fala, das minhas ações. E a partir daí, quando eu entendi que o medo era uma criação minha, mas que eu não precisava cultivá-lo, eu só o utilizava para me proteger de situações que pudessem me prejudicar. Então eu passei a utilizar o medo também como uma grande ferramenta de transformação pessoal. Então se você sente medo, se entregue ao universo, se entregue a essa energia chamada vida, porque tudo que acontece na tua vida é você quem cria através dos teus pensamentos. Então não existem inimigos, não existem castigos, não existem doenças que não possam ser curadas, desde que você saiba aquilo que você realmente quer para a tua vida. Então livre-se dos teus medos com práticas simples. Foque a tua atenção em coisas boas. Se você não consegue focar, não consegue parar alguns minutos por dia para meditar, para visualizar, escreva numa folha de caderno todos os dias: eu sou saudável, eu posso fazer tudo aquilo que eu quero, desde que eu não prejudique ninguém, inclusive a mim mesmo. Eu consigo alcançar os meus objetivos. Eu sou possuidor de capacidade infinita. Quando você começa a fazer isso, você começa a fazer com que o teu corpo e a tua mente vibrem isso. E se você fizer disso um exercício diário, o teu corpo e a tua mente começam a entender e manifestar isso como realidade. E uma das grandes ferramentas que você pode utilizar para sair de todas as tuas dificuldades, inclusive dos teus mais terríveis medos, é o teu pensamento. Foque o teu pensamento apenas naquilo que você quer. Reconheça aquilo como verdade absoluta. E você vai perceber que a tua vida não é só esse corpo físico que sente os mal-estares agora, mas que a tua vida transcende toda essa materialidade existente e que é perceptível aos nossos 5 sentidos. Então, foque a tua atenção naquilo que é bom. Eu tenho certeza absoluta e eu quero caminhar junto com você na conquista do seu bem-estar, do teu sucesso, da tua harmonia e da tua prosperidade. Ela já está dentro de você. Você precisa só abrir a torneira para que essa vida que é abundante comece a fluir através de você. Se você gostou desse vídeo, pessoal, deixa aqui os seus comentários aqui embaixo, divide as tuas experiências comigo, me envie e-mail, me mandem mensagens, com certeza eu vou te responder na medida em que eu tiver tempo. E se esse vídeo fez sentido para você e acha que pode fazer sentido também para outras pessoas, por favor, compartilhe e assim você vai estar me ajudando a permanecer com bons conteúdos aqui no YouTube e para que a gente possa sempre crescer e evoluir juntos. Deixa aqui os teus comentários, tá bom? Se você gostou, dá o seu like aí e compartilhe. Muito obrigado pela sua presença em meu canal, muito obrigado mesmo. Muito obrigado por cada minutinho e pela tua paciência que você passou aqui comigo, ok? Nos vemos em muito breve, pessoal. Namastê e até logo.